Não, agora entrou. Esse hangout está no ar. Tá bom. Pronto, tá tudo jóia, estamos ao vivo. Se quiserem fazer os convites aí, podem fazer, se vocês acharem que há necessidade, senão nós vamos gravar assim mesmo. E depois eu edito esse pedacinho, porque realmente está sendo tudo assim, muito inesperado. Boa tarde, boa noite, pessoal do Império News, do Monarquia Livre. Sejam muito bem-vindos ao canal Império News. Nós estamos tendo que fazer o hangout pelo canal da redação, porque infelizmente ainda estamos com o canal do Império News bloqueado por causa de uma denúncia indevida no nosso canal. Mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a entrevista especial com o Rodrigo Brasileiro, todo mundo conhece, eu acho que é o nome da monarquia atualmente mais conhecido devido à ideia legislativa, que graças a Deus virou uma sugestão, e está aguardando um relator para ser estudada e analisada para a possibilidade da gente ter um novo referendo para a restauração da monarquia. Ele é carioca, médico e um monarquista de primeira qualidade. Seja bem-vindo, Rodrigo. Adriana, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga hoje ter uma boa conversa. Nós vamos ter, sim. E estamos como aqui, uma outra cadeira cativa também, né? Quando não sou eu, no Monarquia Livre, ele aqui no Império News. Marcos, seja muito bem-vinda ao Império News. Eu que agradeço o convite do Império News. Eu agradeço sempre os monarquistas aí que estão conectados. Com certeza será um grande hangout, porque nós temos aí o Rodrigo aí que sempre está representando muito bem o movimento. E também a Adriana, sempre muito simpática e solícita com o canal Monarquia Livre e com todos os monarquistas. Gente, então, vamos começar fazendo a primeira pergunta para o Rodrigo, né, que eu acho que é um hangout que muita gente está esperando, o Império News está esperando. Eu vou pedir desculpa mais uma vez, que parece que o nosso canal está com sérios problemas de urucubaca. E quando não é uma coisa é outra. Infelizmente, o meu notebook, o que normalmente eu trabalho, ele teve um problema, porque vocês lembram que eu estava caindo toda hora e eu descobri que era o ponto de conexão onde vai a fonte. Então, aquilo queimou, eu tive que mandar o computador consertar, e eu estou, então, com um pré-histórico aqui, da época dos dinossauros, mas que está servindo muito bem, só que ele não consigo atualizar a câmera nele, tá, gente? Então, vocês vão ficar vendo o símbolozinho do Império News. Mas sejam todos muito bem-vindos ao canal. Rodrigo, fala um pouquinho de você, da sua expectativa, da sua experiência como monarquista, como atuante dentro da causa, como médico. O que você pode trazer para nós? Olha, posso dizer primeiro que se a República é uma doença, a monarquia vai ser com certeza a cura, né? Eu estou no movimento, vou colocar aí desde 2014, quando... Tá bom meu áudio, Adriana? Porque o meu tom de voz é muito baixo. Eu aumentei aqui um pouco, mas se você puder falar mais perto... Ih, vou ter que colar a cara no computador, então. Porque tá bom. Não, eu aumentei aqui. Tá ótimo. Tá. O tom de voz é um pouco baixo. E desde 2014... De médico. Desde 2014 para cá, eu tenho observado uma crescente muito grande no movimento, né? Inicialmente, nós fomos às ruas de uma maneira extremamente tímida, de uma maneira extremamente discreta, onde as pessoas nos olhavam como os exóticos. E hoje nós estamos nos estruturando como uma verdadeira alternativa política. Não uma alternativa política apenas no sentido partidário da coisa, mas no sentido de mudar todo esse formato que a República ela imprime à política brasileira. Então eu vejo com muito otimismo. E você, o Marcos? Você tem alguma... Oi? Pode falar, Rodrigo. Você pode me perguntar bastante, porque eu sou meio monossilábico. Pergunta, eu respondo rapidinho, paro e já... Então pode ficar... Marcos, você tem alguma pergunta, Marcos? Pode fazer também, tá? Eu gostaria de saber do Rodrigo em que momento ele se virou ou sentiu dentro de si que ele estava realmente se tornando monarquista e que trouxe essa vontade de lutar pela causa.
Olha, eu sou monarquista desde 10 anos de idade, entendeu? Desde que eu comecei, quando eu estudei História, que eu fiquei realmente... Mas ali eu era um monarquista de uma maneira muito lúdica. Eu fiquei muito fascinado por tudo que Dom Pedro II ele fez pelo Brasil, por toda a unidade que ele conseguiu consolidar. E, paradoxalmente, quando veio o golpe republicano, a impressão... Rodrigo, deixa eu te perguntar. Vê se a outra tela está aberta junto com essa aqui, a tela de divulgação do vídeo. Se tiver, é só você tirar... Não, da webcam não. Você está com uma outra tela aberta aí, sem ser a tela do Hangout? Tô. A tela do canal, você está aberta? Aberta. Então, você clica, tira o som daquela outra tela que está lá. Deixa só o do Hangout. Fechei tudo agora, melhorou? Pronto, agora acho que está melhor. Porque senão fica dando... Fica ouvindo, a sua voz fica sendo gravada de novo, entendeu? Pronto, pode continuar. Então, mas nessa época, eu ainda considerava... Era tudo muito lúdico, mas eu já, mesmo assim, com a imaturidade dos 10 anos, já era muito nítida a diferença entre o sistema monárquico no Brasil e o sistema presidencialista republicano. E a gente via que era uma sucessão de golpes, era golpe atrás de golpe. Então, desde essa época que eu me entendi como monarquista. Mas isso ficou muito apagado ao longo desses bons anos, né? Eu sou da época do plebiscito, e na época, inclusive, a minha família votou no plebiscito, eu, na votação do colégio, votei no plebiscito, mas depois de 93 isso ficou muito apagado, né? Isso como se tivesse adormecido. Com as redes sociais, eu pude ter contato com páginas monarquistas e descobri que eu não era o único monarquista no Brasil. Eu acompanho as páginas, acho que de 2012 ou 2013, que por exemplo, desde 2013, é uma bandeira que é histórica, né, porque ela passou até por agressões de militantes de um determinado partido, e já até me perdi. E em 2014, quando começaram as manifestações democráticas contra a corrupção e pelo impeachment da ex-presidente Dilma, eu comecei a ver monarquistas indo às ruas e as páginas se mobilizando. E daí eu entrei de cabeça no movimento. E me fala aqui uma coisa, como é que surgiu essa sua ideia, né, de criar uma ideia legislativa? De onde partiu isso? Como é que você articulou essa ideia sua de criar a ideia legislativa? Tá. Em dezembro do ano passado, eu recebi na Liga Azul um pedido para apoio a uma outra ideia legislativa. Também se tratava da mesma matéria, né? Que era a restauração do parlamentarismo monárquico. Na época eu não sabia o que era essa plataforma, o que era esse mecanismo. Mas decidi apoiar até para fazer uma experiência do que era e ganhar publicidade e aprender até esses meandros, né? Sim. Tá ruim. Melhorou? O que houve? Melhorou. Ah, tá. Que eu falo, minha voz é uma porcaria, uma desgraça. Eu falo muito baixo. Então eu decidi apoiar, receber esse convite e decidi apoiar. Como eu tenho plena ciência de que uma andorinha só não faz verão e de que a força do movimento monarquista está justamente na nossa capacidade de se unir, eu convidei outras páginas monarquistas para se unirem. Aí chamei a Ave Império, chamei a Causa Imperial, Causa Real, Diga-se a Monarquia, a Ideia Monarquista, e nós começamos a nos articular para a divulgação dessa ideia legislativa que não tem a ver com essa ideia que a gente lançou agora. Essa ideia a gente lançou no final de dezembro. Essa ideia devia ter mais ou menos 1.000 apoios, ou 2.000, não passava disso. Em 2 semanas a gente chegou a 13.000 apoios. Só que já tinha encerrado o prazo. Então a gente conseguiu 13.000 apoios. Essa ideia ela foi arquivada no site do Senado, ela não pôde seguir adiante. Mas se surgiu a ideia de que se a gente em tão pouco tempo, sem uma estrutura, sem uma organização, a gente conseguiu chegar a 13.000 votos, então era sinal que o movimento ele tem muito mais poder do que ele pensa. E aí eu estruturei um grupo chamado Editores Monarquistas, que reúnem as principais páginas monarquistas do Brasil, como Diga-se a Monarquia, Ave Império,
a Causa Real, que agora mudou de nome, que é Instituto Monárquico Brasileiro, Monarquiza Brasil, e fui convidando. E a gente fez essa rede de divulgação. A nossa ideia, aí tivemos a ideia de, posteriormente, a ideia legislativa, para forçar a discussão do Senado. Então, nós decidimos fazer uma pré-campanha de divulgação, que alguns devem ter visto, que nós fizemos uns banners fazendo uma alusão a algo que aconteceria no Senado, mas sem explicar exatamente o que seria essa coisa, digamos assim. E isso deu tanta repercussão que a ideia legislativa que a gente começou a lançar em maio, a pré-campanha que foi lançada em maio, para ser lançada a ideia de fato em julho, a gente teve que antecipar para maio, porque tamanha foi a repercussão, e foi esse sucesso todo aí que nós podemos observar. Realmente foi um sucesso, teve um boom muito grande, né? Eu acho que os monarquistas trabalharam muito bem nesse período, fizeram uma campanha brilhante, e a República também ajudou a gente um pouco, né? Porque não tem mais mesmo como alguém defender o que é indefensável, né? A República já é uma coisa indefensável. Agora, me fala um pouquinho da sua relação de médico e monarquista. Como que você consegue, dentro da sua profissão, né, articular e divulgar a monarquia? Olha, dentro do meu ambiente de trabalho, eu sou muito reservado quanto a isso, né? Até por uma questão ética, né? Mas, eventualmente, algumas pessoas acabam descobrindo, né, que eu sou monarquista, às vezes eu converso, e muitos inicialmente acham que é uma loucura, que é uma volta ao passado. Quando eu começo a colocar cientificamente, tecnicamente a questão, a maioria fica no balançada e começa a pensar realmente o parlamentarismo como alternativa. Eu tenho notado, eu acho que o Marcos também deve perceber isso, né, Marcos? A gente vê uma quantidade de médicos muito grande no movimento, né? Eu vejo muito mais médicos que qualquer uma outra profissão. Professor, tirando os de história, eu quase não vejo nenhum. Mas médicos, a gente tem contato com um monte. E eu acho fantástico isso, eu acho que é uma possibilidade bem grande que vocês têm de estarem em um ambiente íntimo, né? Vamos dizer assim, que o ambiente que o médico fica é um ambiente íntimo com o paciente, e aos poucos poderem ir falando da monarquia. Eu já vi alguns médicos fazerem isso e eu acho fantástico. E você, Marcos, como é que... Pode falar, Rodrigo. Desculpa. Não, pode falar. É que, na verdade, voltando um pouco à ideia legislativa, que eu não posso esquecer de falar, eu conversando com o Ezequiel, que é médico também, e é o chanceler do Círculo Monárquico de Montes Claros, eu contei para ele a nossa ideia de fazer um lançamento de uma ideia legislativa, né? E ele já tinha uma ideia legislativa pronta que ele queria lançar, mas que ele não poderia lançar novamente. Ele já tinha lançado uma matéria de cunho semelhante, e pelas regras do Senado, uma pessoa só pode lançar uma ideia legislativa com a mesma temática, não pode lançar de novo. E aí ele me cedeu a ideia integralmente e nós lançamos, né? E aqui no Rio, o chanceler é médico também. Eu acho que a República é uma doença, médico vem para curar. Então já... O Bruno Helmut, né? O Bruno Helmut, que fez a entrevista ontem no canal Monarquia Livre. Aliás, a minha irmã começou a virar monarquista também, que é médica também. Tá vendo? É médica também, ela é cardiologista. Então, o que eu posso dizer é que eu acho que o médico, ele acaba indo pelo lado mais humano, porque como mexe com vidas humanas, ele tem mais sensibilidade a esse lado mais patriótico. Eu acho que aflora nos médicos, e quem mexe principalmente com doenças, às vezes com estados terminais do paciente, um amor às pessoas. Então, ele naturalmente ele pensa na coletividade. Eu vejo muito por aí, até porque o Geraldo Alckmin, que é governador, ele é médico também, né? Então, despertou, logicamente, que eu conheço o Geraldo Alckmin, que ele é parente do meu, amigo do meu tio, né, há muitos anos. Ele é uma pessoa também sensível e olha muito
esse lado da população. Não é só o lado político, né? Mas é o lado mesmo de servir e ser útil à comunidade. Mas, Rodrigo, e depois que nós saímos da ideia legislativa e foi para a sugestão, né, ele teve um primeiro relator, né, e que abandonou. Você sabe me falar mais ou menos por que foi, por que ele não quis continuar? Olha, os dois relatores, foram dois relatores que recusaram, eles acharam que a matéria teria um peso muito grande, então eles preferiram não, acharam que não teriam condição de opinar por um tema desse tipo. A gente tem que relembrar que o que a gente propõe é uma mudança no sistema e na forma de governo, isso é uma coisa muito pesada. Então, não é uma discussão. Existem outras pontes que falam sobre a mudança do sistema de governo, no caso, de presencialismo para parlamentarismo, mas nesse caso, mantendo-se a república como forma de governo. E tem PEC desde 2015, que está guardando relatoria até hoje. Então, é um peso de uma matéria muito grande, né? Não é simples assim. Viu, Adriano? Também passa também pelo partido, né? Esse tipo de matéria, o cara assumir 100%, você ter uma orientação partidária, fica realmente muito difícil, até porque nós estamos num momento de extrema estabilidade política, de uma certa forma ajuda a monarquia por um lado, mas em relação a trâmite de matérias, atrapalha. Não, e eu acho que realmente, para defender a causa monárquica, eu acho que tem que ser alguém muito apaixonado e, infelizmente, nós estamos muito limitados ainda aqui de políticos monarquistas, né? A gente tem Paulo Rogério, se eu não me engano, né, o nome dele? Paulo Martins. Paulo Martins. Isso, que declaradamente, mas eu acho que ainda falta uma boa quantidade. E uma coisa que eu sempre defendi, e vou continuar defendendo, é a participação de políticos monarquistas, né, porque eu acho que sem eles a gente não vai conseguir aprovar muita coisa, não. Agora, me fala aqui uma coisa, em relação à ideia legislativa, né, que está lá agora esperando o relator, como é que fica essa situação? Até a gente tem prazo para isso expirar, ou isso vai ficando lá até aparecer um relator? Não tem prazo para expirar. A ideia legislativa, a sugestão agora, né, ela vai ficar até ter uma relatoria. Em algum momento vai ter. Em algum momento vai ter. Mas isso não tem prazo. Não tem prazo para expirar, não tem prazo para designar um relator. É uma coisa, é algo que assim, a gente sabe que alguém vai ter que pegar essa relatoria. Então, alguém tem que fazer. Isso não é definido, entendeu? Não tem um prazo, por exemplo, daqui a um ano, obrigatoriamente, tem que ter um relator. Esse prazo não existe. O que acontece é o seguinte, conforme outras ideias legislativas vão virando sugestão legislativa, e elas forem, digamos assim, passando à frente a discussão, isso começa a ficar uma coisa estranha, entendeu? A gente pode começar a forçar que haja uma designação de um relator, mas não tem prazo. Isso realmente é um problema. E tem um grupo em Brasília que estava articulando, junto com alguns políticos, a possibilidade de fazer esse processo ir para diante. E esse grupo ainda permanece lá em Brasília fazendo isso? Permanece. Eles continuam conduzindo, mas até pela própria situação do país, muito preocupada, a gente até nem está, digamos assim, forçando para que haja uma relatoria por agora, entendeu? Só porque a gente está na boca de ter outras eleições, então a gente acha que talvez não seja, assim, motivo, a gente não tem motivo para apressar também, entendeu? Se a gente lembrar que tem uma PEC do Senado de 2015 que trata da mudança do sistema de governo e que em 2 anos ela não teve uma relatoria, então a gente acha que a gente também tem que ter uma calma, entender que dá tempo ao tempo, né? No Brasil nem tudo vai na velocidade e na seriedade que a gente gostaria. E ver o lado bom, né? Enquanto a gente aguarda a relatoria, vamos estruturar o movimento, vamos fazer o movimento crescer, vamos estabelecer aliança, vamos fortalecer o bandeiraço, vamos aumentar a votação da sugestão legislativa, porque quanto maior a sua votação, mais a gente vai conseguir forçar o peso da discussão da matéria, né?
Então a gente está numa situação muito tranquila, mas eles estão atuantes, estão presentes, tá caminhando bem. Eu também concordo com você. Eu acho que a ideia, eu a princípio, quando eu apoiei a ideia legislativa, não era sugestão ainda, eu sinceramente eu apoiei para mim ter um número mais ou menos de monarquistas que a gente teria hoje no Brasil, para a gente ter uma média, né? Eu não esperava realmente que a gente conseguisse, mas não que eu não quisesse, tá? Eu só achava que a gente precisava ter um embasamento de realmente de como que estaria o movimento no Brasil inteiro, para a gente poder fazer uma mediação do nível de atuação que a gente teria que fazer. Então, eu fiquei feliz da vida quando a gente conseguiu, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um pouco de receio por causa da doutrinação que foi feita em cima do brasileiro durante esses anos todos, né? Eu não sei se a gente ainda realmente está preparado. Então, eu acho até muito bom mesmo, ainda está sendo adiado essa relatoria, porque a gente realmente concorda com você, a gente está ganhando um tempo, e eu acho que a gente tem feito progressos significativos, importantíssimos para o movimento. Você, Marcos, o que você acha um pouco dessa demora da aceitação do relator? Olha, primeiramente, eu não me surpreendi com o resultado da entrevista, do resultado do pleito, né, da sugestão, até porque na época em que surgiu o Orkut, eu já tinha grupos de 15 mil pessoas no meu grupo, eu tinha a Margarete, agora eu lembrei até do nome dela, um abraço para a Margarete, se ela estiver ainda no movimento, ela tinha 50 mil monarquistas e nós tínhamos um grupo da Astrid que tinha 70 mil, só que era do lado de Petrópolis. Então eu não me surpreendi porque eu vi mais ou menos o mesmo número em relação ao site do Pro-Monarquia, do Facebook do Pro-Monarquia. A única coisa que estava me preocupando era a articulação e as pessoas quererem participar mesmo. E isso daí eu vi que aos poucos foi sendo possível. Inclusive, quando estava criando o Monarquia Livre, nós tínhamos 100 e poucas pessoas, o nosso vídeo chegou a 4 mil pessoas rapidamente. E nós éramos um canal nanico. Hoje nós temos aí um canal bem, ainda pequeno, mas médio, de 1.700 pessoas, e graças também à sugestão do Rodrigo Brasileiro. Em relação à demora, eu acho completamente normal em relação a isso, porque o Brasil mesmo é uma lentidão extrema do nosso judiciário, e do nosso legislativo e executivo, e eu vi que foi até muito rápido, porque eu esperava que ia demorar até mais para que pudesse entrar numa segunda etapa de votação, e eu esperava até mesmo que iria demorar até mais para os votos chegarem, porque para começar a divulgar isso, então nós, no Monarquia Livre, fizemos vários vídeos, vários, então, 15, 20 vídeos, pedindo para o pessoal votar, e a cada vez que a gente fazia hangout, a gente olhava lá e tinha um número bom. Então, eu acho que, graças aí à coragem do Ezequiel e do Rodrigo Brasileiro, essa ideia legislativa foi muito positiva, principalmente de marketing para o movimento. O que você acha disso, Rodrigo? Bom, primeiro eu vou pedir o link da entrevista, Adriana, que tem umas pessoas me mandando o zap, pedindo o link ao vivo. Você pode passar para o meu zap, Adriana? Rodrigo, vou tentar passar, peraí. Passa pelo chat. E aí pelo chat eu não vou conseguir abrir agora, porque eu vou mandar por ele pelo zap, porque é mais fácil. Manda você, vê se você consegue mandar aí você, Marco. Mas você acha que você não consegue, né? Não tenho, porque você tem que distribuir ali, tem o bate-papo azulzinho lá em cima. O primeiro ícone que você tem aí no seu painel. Não, mas peraí, eu vou tentar abrir aqui. E aí você copia e cola e manda lá. Aí eu e ele vamos receber esse link. Ô, Marco, qual é o canal? Cara? Não é Império News, né? Não, peraí que eu vou te mandar. Realmente eu não... É no Redação Império News. Peraí que eu vou te mandar, já consegui aqui.
Vou mandar no chat. Marco tem razão que eu consigo. Pelo chat eu consigo mandar. É lá no bate-papo ali em cima, azulzinho. Balãozinho. Ih, meu Deus do céu, não foi não. Ah, achei aqui, já peguei. Gente, pegou? É pré-histórico isso aqui, gente. Vocês não conseguem entender. Espera aí, agora você pegou? Ah, achei aqui, já peguei. Viu, Adriano? Mas do lado esquerdo da sua tela, lá em cima, tem um balão, tem vários ícones. Né? Entre eles tem o bate-papo. No seu painel de controle, não lá em... Aí você clica e você manda e todos os seus convidados recebem o link. Sabe o que eu fico pensando? Imagina como é que deve ser o programa. Eu consegui. Aqui, ó. Tô passando aqui pro pessoal. Bom. Aqui não veio. Agora eu vou ver se eu coloco na... Ai, meu Deus. Vou colocar agora na página. Aí a gente para a entrevista. Eu acho que eu mandei o errado. Mandei onde entrar. Ele não está indo. Pode deixar, já consegui. Já conseguiu? Gente do céu, computador pré-histórico é um problema. Não, mas não é o caso do computador, não, Adriana. Tem o painel seu. Tem um painel aí onde você convida, onde você vê, você pode mudar até as câmeras. Do lado esquerdo seu tem vários iconezinhos. E o primeiro ícone azul, um balãozinho que tem... É um balãozinho. O balãozinho. O problema é que o meu computador... Você passa não, o mouse, eu sei. Você copia, cola e joga, porque embaixo aqui, perto das janelinhas, você tem os links principais, que é para você incorporar e para você ter o copia e cola para você colocar no navegador. Quando você copia e cola e joga no balãozinho lá, azulzinho, você passa para todos os convidados o link da página. Não, eu entendi. O problema é que o meu computador, nada nele funciona direito, nem o negocinho de mexer com a setinha, entendeu? Aí eu não consigo nem abrir. Ah, tá, da setinha, tá com mouse. Não, ele não funciona nada direito nesse aqui, não sei, então, por um milagre, eu consegui entrar com o Rodrigo, né, Rodrigo? A gente estava tentando e não conseguia, por um milagre, eu benzi o computador e nós conseguimos. Mas você já conseguiu aí, né, Rodrigo? Então, beleza, então. Já passei para o pessoal, já passei para o pessoal pelo WhatsApp e coloquei na Liga Azul. Do Liga Azul. Marco, você me fez uma pergunta que eu já esqueci qual é, porque eu estava... Qual foi a pergunta que você me fez, Marco? Esqueceu também? Eu estava falando que a proposta foi um grande marketing para o meu canal, particularmente, também foi o da Adriana, e foi um marketing para todo o monarquista e para todas as comunidades do Facebook, porque as pessoas passaram a ver a monarquia como algo sério, porque achavam que era uma tremenda, assim, uma brigadeira ou de um saudosismo. Quando eles viram uma proposta com a página lá, e-Cidadania, governo federal, e tendo um vídeo explicando, o governo explicando a matéria de uma forma muito isenta e muito correta, né? Isso passou a ser um instrumento de marketing. Eu queria saber de você como é que você sentiu essa divulgação em função dessa campanha que o governo fez indiretamente para nós, né? Primeiro, assim, eu acho que pelo marketing isso foi muito bom. Eu vi o seguinte, não apenas para o seu canal, a ideia legislativa conseguiu fomentar a presença de monarquistas, mas também para as páginas, para a monarquia, para a minha página, para a OIB. Mas eu vejo o seguinte, eu acho que o mais importante do que o marketing, a ideia legislativa, ela marcou historicamente o movimento. Desde 93, como é que o movimento se estruturava? Reuniões. Eram reuniões em salões, que foram muito importantes para aquele momento, porque foi aquilo que conseguiu manter o ideal do parlamentarismo vivo. Depois do salão, a gente começou a ir para a rua com as bandeiras. Já foi uma outra quebra, digamos assim, de uma trava. A gente achava que monarquista não servia, entre aspas, para protestar, e a gente viu que a gente serve sim para protestar e que a gente tem peso. E agora a gente chega numa terceira etapa, que a gente consegue forçar a discussão da matéria no Senado.
a gente dá para o movimento uma nova visão. Eu acho que é até um efeito psicológico para o movimento, porque a gente tira daquele movimento que é essencialmente enraizado no Segundo Reinado, que é essencialmente enraizado na história da monarquia, que tem a sua legitimação, tem a sua importância, isso não é discutido, mas a gente começa a se capilarizar para o outro lado. Começa a se capilarizar para o lado político, para o lado político contemporâneo do Brasil, entendeu? Então, acho que, vou até me atrever a dizer isso, eu acho que até para os príncipes, para Dom Bertrand, para Dom Antônio, para Dom Rafael, eu acho que isso também mudou psicologicamente até a forma como eles viam o movimento. Porque toda aquela reivindicação que era feita, deveria ter a volta da monarquia, é o que está acontecendo agora. Só que agora está acontecendo essa discussão de uma forma institucionalizada, através de um órgão oficial do governo, entendeu? Eu acho que foi extremamente positivo por esse lado. E como é que está... Só um pouquinho, Marco, deixa eu porque está meio confundindo. Como é que está a relação do movimento sendo visto fora do país? Eu sei que você deu uma entrevista para um jornal, né, internacional. Como é que foi essa sua relação com o jornal? Como é que o jornal chegou a você? Como é que foi isso? Olha, eu não tenho assessoria de imprensa, né? Então a mídia que chega até mim, geralmente é a mídia espontânea que me procura em virtude da ideia legislativa. Eu dei uma entrevista para Portugal, essa matéria não foi publicada ainda, não sei se vai para o ar, e eles chegaram justamente pelo site do Senado, porque a ideia legislativa ela ficou como a quinta mais votada do Brasil. Isso chamou a atenção de vários órgãos de imprensa, inclusive de Portugal. Falando em mídia internacional, Dom Bertrand ele foi entrevistado pela Colômbia, a ideia legislativa ela foi também mencionada no Clarim, foi mencionada num jornal espanhol, então isso deu alguma repercussão internacional para o movimento. E você, Marcos, pode fazer agora a sua pergunta aí agora, e como é que depois você me responde, como é que você está vendo esse movimento aí? Eu sou sempre otimista, até porque eu vivi o movimento quando nós tínhamos um escritorinho lá em São Paulo, quando eu ia com o Jean, ia nas reuniões e nos eventos da monarquia, onde o escritório ficava ali em Gianópolis, no último andar lá, mas era um escritório bem assim, modesto, nenhum luxo, mas que ali os príncipes continuaram. Isso daí foi em 93, 94, porque eu ia esporadicamente ao escritório, mas vivi todo aquele giro daquele momento do Brasil, que foi o plebiscito. E depois, mais à frente, nós não esperávamos mais tão cedo que a monarquia pudesse prosseguir, né? Nós estávamos mantendo o movimento, os príncipes mantinham o movimento, os doadores todos, mas não tinha perspectiva, porque toda vez que nós fazíamos evento, a demanda era muito pequena. A demanda era de 30, 40, 50, às vezes de 30 pessoas dentro da Casa Imperial. Então, de certa forma, estávamos mantendo a chama monárquica, mas sem nenhuma perspectiva de restauração. Logicamente, quando o Jean começou a implantar o site do Pró-Monarquia, começou realmente o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira começou a entrar na internet com força, começou a ter um pouco de aparição, mas tinha uma dificuldade de que Dom Bertrand era visto como um radical. Então, porque ele sempre foi católico, de direita, lutando contra invasões de terras dos fazendeiros. Eram campanhas muito duras. Então, acabaram ser uma coisa meio que... eles viam elitizado a coisa, né? A partir do Facebook, ainda o movimento não tinha a noção de como estava a força. Foi a partir de uma parte do Orkut, depois da entrada do Facebook, com essa proposta do Rodrigo, que aí os príncipes começaram a ver que não tinha alternativa senão
cair de cabeça no movimento, principalmente quando teve lá da Avenida Paulista, a revolta lá, em 2013, e Dom Bertrand, ele mesmo falou, eu vou para a Avenida Paulista, né? E as pessoas, não vai, que o senhor pode sofrer algum dano, alguma coisa. Ele bateu o pé e foi, entendeu? Então, naquele momento que ele foi, e as pessoas viram que tinha um príncipe, aí tudo mudou, aí tudo que começou a sair de monarquia foi muito positivo. E a grande virada foi a Mariana Godoy, porque naquele dia que eu estava recebendo o Blanche lá, e ele foi para a Mariana Godoy, eu mesmo não conhecia o programa da Mariana Godoy. Eu conheci o tamanho do programa assistindo o programa. Quando eu vi, falei, nossa, mas que programa interessante aí, essa Mariana Godoy aí que eu não conheci. E aí, sim, tudo caminhou. A partir da Mariana Godoy veio o Rodrigo Brasileiro, veio essa força, aí os príncipes realmente acordaram, fazendo até mesmo geração monarquia, que virou o Brasil Real. Aí a coisa foi. Eu também gostei de ver o crescimento de vários canais e das páginas e a quantidade que vem aumentando agora. Eu fico impressionada de ver a quantidade acho que parece que a população brasileira acordou para a questão da história do Brasil, principalmente, né? E acordou para a questão da monarquia. Rodrigo, me fala aqui uma coisa, na questão da sua visão do movimento, você falou que você também acha que ele está crescendo, mas qual que é a sua perspectiva, né, para um possível referendo daqui para frente? Bom, primeiro que o referendo, ou plebiscito, né, só lembrando que a gente propôs um referendo, mas o relator ele pode propor que isso se dê por uma outra forma, não necessariamente um referendo, pode ser um plebiscito. Eu acho que algumas pessoas me perguntam, nós estamos preparados? Eu falo o seguinte, olha, se a gente está preparado eu não sei, mas eu sei que a gente vai ter que se preparar, porque a história não caminha para trás. O momento da discussão da forma de governo, ele está se dando agora. Ele está se dando agora não por causa da ideia legislativa que eu lancei com o Ezequiel junto com os editores monarquistas. Ele está acontecendo agora porque a falência do presidencialismo republicano ela é notória. Então, outros grupos já estão propondo outras alternativas. O nosso intuito é deixar uma alternativa viva, que é o parlamentarismo monárquico. Adriana, se o plebiscito fosse hoje, literalmente, eu diria assim, que nós estaríamos pouco preparados. Daqui a 2 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar... Vou até reduzir o tempo. Daqui a 1 ano, eu tenho certeza que a gente já tem condição de estar preparado. Como eu lido com a OAB nacionalmente, eu tenho um contato com vários estados. E o que a gente pode ver dos grupos locais se organizando, círculos monárquicos sendo criados, vai ter mais uma cidade, que me pediu até para guardar segredo, mas que eles vão criar um círculo monárquico, uma cidade muito importante, que o movimento está crescendo. Eu vejo que a gente tem realmente condição de disputar esse referendo, esse plebiscito. Pelo seguinte, no Brasil, quem é monarquista é monarquista. Quem não é monarquista, não necessariamente republicano. É simplesmente uma pessoa que nunca escutou outra alternativa. E quando ela escuta, mas não escutando de uma maneira muito bucólica, ou de uma maneira muito artística, mas de uma maneira muito sensata, muito científica, quando você começa a mostrar dados, normalmente essas pessoas elas são bons ouvintes para a nossa causa. Então eu vejo com muito bons olhos. Já há pessoas monarquistas, que já estão começando a entrar para a política, o que é bom, e o presidencialismo republicano está falido, né? A única vantagem que eles têm sobre a gente é que eles têm um capital financeiro maior. Essa é a nossa desvantagem. Agora, em termos de militância, nós temos muito preparo, então eu fico muito tranquilo. Eu vejo o seguinte, Adriana, é que agora, logicamente, nós estamos no melhor momento por causa dessa crise financeira. Até se discutiu, eu discuti hoje e ontem com alguns líderes lá do Pró-Monarquia, a gente fala que é a turma do sofá.
a turma do sofá, a gente brinca, a turma do sofá. Eu falei para eles, olha, esse negócio de nós estarmos preparados ou não, sempre alguém está empurrando com a barriga, olha, daqui a 5 anos nós estaremos preparados, daqui a 10 anos nós estaremos preparados. E hoje eu vejo que as pessoas estão com duas certezas. A mídia, no geral, TV, rádio, não trouxe realmente a informação real e não beneficiou o povo em nada. Inclusive, eu ando até financiando aí coisas que não devem, até mesmo na parte moral, destruindo até a família. E, em segundo lugar, os políticos, conforme a pesquisa que saiu na mídia, que 96% das pessoas não acreditam nos políticos e 80% das pessoas não acreditam na democracia. Democracia, pessoal, entenda a república. Não entenda a democracia, tem em todos os lugares, uma outra discussão. Então, como eles não acreditam na república em 80% e 94% não acreditam nos políticos, a nossa força é muito grande, porque nós temos líderes que sabem se posicionar e têm uma certa moral. A certa moral vem da legitimidade. Então, quando você fala, os príncipes têm partido, não tem. Se os príncipes não têm partido, eles estão defendendo quem? O povo. Então, eu falo muito de legitimidade no meu grupo, que nós temos que mostrar a legitimidade no sentido de nós não ficarmos aliados a grupos partidários, porque no momento que a população começa a olhar o monarquista se aliando para X e Y, você perde a legitimidade, você ganha um partidarismo, você acaba ficando uma parte. Né? Então, eu vejo o seguinte, o objetivo de se criar uma monarquia livre, que é um projeto do Monarquia 21 da Casa Imperial do Brasil, primeiro é garimpar líderes. Esse foi o meu objetivo, essa foi a minha missão. Vamos garimpar líderes, e esses líderes bem preparados, eles conseguem produzir muito. Que é o caso, por exemplo, do William, lá de Rondônia, que agora ele entrou na OIB, né? E ele está fazendo um trabalho muito bom lá, trazendo a bandeira imperial para as escolas, e vai cantar o hino da bandeira também nas escolas fundamentais e médias do estado inteiro de Rondônia, inclusive permanente, não vai ser mais de 5 anos, vai ser permanente. Então, esse rapaz está começando, porque ele era de esquerda, ele era quase um guerrilheiro, ele virou e começou a estudar, virou um monarquista e foi para a direita. Então, o pouco que você fala, e você vai falar, você vai acreditar nos políticos, você vai acreditar na mídia, ou você vai acreditar em pessoas que não têm rabo preso com ninguém, juridicamente eles estão corretos, pagam seus impostos, e aí você vê Rodrigo, que é um médico sério, você vê outros aí, o Bruno Helmut, você vê o Hans. Então, você olha para essas pessoas, você começa a ver que são pessoas do bem, pessoas que você pode conversar com elas, que elas estão olhando para você como patriotas, né? Então, isso daí, isso aí encanta o povo, né? Encanta o povo e traz o povo para nós. Agora, nós estamos estudando, eu falando muito do Monarquia Livre, quem é você politicamente? Você é conservador? Você é de direita? Você é liberal? Você é de direita? O que você é, para as pessoas entenderem quem elas são e o que defender. Então, eu falo para você, se você for liberal, libertinagem com estatista, você não serve para... Você não consegue ser monarquista, você demora a entender. Outras formas de abordagem, você acaba simpatizando a monarquia por alguns aspectos. Eu vou perguntar para o Rodrigo qual é o aspecto que mais encanta o Rodrigo. É a parte moral, conservadora ou religiosa, ou símbolos, ou é a parte política, de sistema? O que te encanta? Marco, o que mais me encanta no sistema é a questão seguinte, de não haver concentração de poder. Porque todo o sistema que ele tende a concentrar poder, veja o que é o presidencialismo republicano. Você concentra a chefia de Estado com a chefia de governo. Esse modelo, ele se assemelha aos modelos ditatoriais.
toda vez que o poder ele é mais dividido, é mais difícil você ter um controle ditatorial. Por isso, que quando a gente compara no índice da democracia os países mais democráticos do mundo, a maioria adota o parlamentarismo monárquico. Se eu não me engano, acho que são dos 10 países mais democráticos, acho que 7 são monarquias parlamentaristas. Quando a gente coloca isso no âmbito mundial, que só 23% dos países do mundo adotam o parlamentarismo monárquico como sua forma de governo, você vê que há uma diferença estatística relevante. E por que existe? Porque o poder não está concentrado. Se o poder não está concentrado, ninguém é tão poderoso demais como é no presidencialismo republicano, entendeu? Por que existe nos regimes totalitários e por que eles rechaçam as monarquias? Porque regime totalitário é praticamente o avesso a um sistema parlamentarista monárquico. Entendeu? Então isso é o que mais me encanta, é não haver a concentração de poder. E por não haver concentração de poder, a possibilidade real de uma democracia. Não uma democracia como a gente vive aqui no Brasil, que não é democracia coisa nenhuma. É uma democracia no qual um presidente que tem 97% de rejeição, como tem o Temer, ele se mantém sólido no governo. É uma democracia no qual um Congresso, que ninguém tolera esse Congresso fica inabalável. É uma democracia na qual ninguém tolera sustentar tanto político vagabundo, contanto eles trabalham 8 anos e se aposentam. Ninguém tolera isso, mas ninguém consegue mudar. Por quê? Porque aqui não há uma democracia. E não há uma democracia porque há uma concentração de poder. Eu concordo com você, Rodrigo. Inclusive, é uma tecla que eu bato bastante quando eu converso com as pessoas para mostrar realmente isso, porque, na verdade, o partido, né, o regime republicano, ele parece que ele só vê a questão dos políticos. O povo brasileiro, ele fica esquecido nessa situação. E o povo se engana com a questão da escolha. Eles estão achando que escolher entre os piores é melhor do que ter um monarca. E a visão que eles têm da monarquia é completamente errada. Eles acham que o monarca seria o absolutista, que seria ele governar sozinho. Eles não conseguem ainda entender a diferença de absolutismo para uma monarquia parlamentarista. E essa visão que eu acho que a gente precisa esclarecer à população, a diferença de uma coisa para outra e a vantagem que a gente tem aí, que realmente a mídia brasileira, ela não faz questão nenhuma de mostrar, né, como são os países com parlamentarismo monárquico, porque isso, logicamente, ia causar um espanto muito grande e, consequentemente, iria mostrar a superioridade da monarquia. Então, eu acho que o caminho do movimento é justamente esse, é voltar, não deixar esquecer o passado, mas trazer mais o movimento para monarquias atuais, mostrando que elas existem, que elas são eficientes e que estão aí, aqui a gente também pode ter uma nesse sentido também. Agora, existe uma pergunta aqui, do Marlon Rodrigo, mandou te dar um oi, né, e está querendo saber como é que você se sente sendo vice-líder do nacional do OIB. Quem que mandou a pergunta? Marlon Rodrigues. O Marlos é o líder nacional. Eu me sinto muito bem, agradeço muito ao Marlos a oportunidade de ter me convidado, de me dar muita autonomia, muita carta branca para trabalhar, e me sinto muito lisonjeado com o cargo, mas lembrando que não é um cargo honorífico, a gente tem que, digamos assim, fazer por merecer, tem que batalhar, tem que realmente construir as alianças, e para mim é um orgulho fazer parte da OIB, levar esse espírito de união que a OIB tem, que eu acho que é muito importante, né? Que a OIB, ela consegue unir sem apagar o que existe. Por exemplo, aqui no Rio, eu sou do Círculo Monárquico também. A OIB consegue coexistir com o Círculo de uma maneira muito harmônica. A gente não precisa acabar com uma estrutura que existe, uma estrutura histórica com seu valor, para colocar outra. Não, as duas podem coexistir e podem trabalhar juntos. E podem ter suas diferenças, isso não tem problema. Ser diferente não significa ser separado. Então, para mim, a OIB é realmente um presente. É bem legal. Eu também... Surgiu a OIB na sua vida? Como é que foi? Alguém te convidou? Você viu primeiro? Entrou em contato? Como é que foi isso, Rodrigo? Não, eu fui convidado pelo Marlos, né? Fez a pergunta, que é o líder nacional. Ele criou a OIB em 2014, se não me engano. E
Aliás, eu não sei nem como ele me conheceu, mas eu sei que ele é que me convidou a fazer parte do OIB e depois ele me convidou para ser líder nacional. Foi uma coisa muito rápida, na verdade. E a sua relação com o ciclo monárquico, segundo o doutor Bruno Helmut, é praticamente a OIB que fez, que estimulou a criação do evento lá de Fluminense. Como é que foi essa articulação para aquele evento? Foi o seguinte, eu tenho um contato muito bom com o Bruno, né? Ele tinha falado comigo sobre esse encontro, que ele tinha uma vontade de fazer, e eu abracei essa ideia. Eu coloquei essa possibilidade no grupo do OIB, mas já coloquei como definido, olha, a gente vai ter um congresso nosso, vamos fazer um encontro. Não sei o dia, não sei o lugar, não sei os palestrantes, eu não sei a pauta, mas eu sei que vai ter. De alguma maneira vai ter. E a mobilização foi muito rápida, eu acho que as pessoas querem isso também, entendeu? E colocamos no núcleo do OIB, fizemos uma divisão de tarefas, porque o OIB também trabalha dessa forma, tem que dividir a tarefa, não é obrigação de uma pessoa, é obrigação de uma coletividade. Então, um correu atrás do auditório, o outro correu atrás de palestrante, e conseguimos fazer um encontro que foi realmente muito histórico, né? Dom Antônio ficou muito feliz, eu também fiquei muito feliz, o Bruno ficou muito feliz. Foi um momento de muita aprendizagem, onde eu pude falar um pouco o que é o OIB, porque o OIB eu acho que tá quase uma entidade, todo mundo conhece, mas ninguém sabe o que é. Então, pude explicar o que é o OIB, pude mostrar nossa presença em território nacional, e pude também falar da ideia legislativa, que, na minha modesta opinião, acho que desde 93 foi o que mais conseguiu impactar e chamar a atenção do movimento para ele próprio. Me diz uma coisa, quantos encontros você foi na monarquia? Você pensou, dos encontros que você iria organizar um encontro um dia? Olha, nunca pensei. Primeiro que eu não gosto de organizar encontro, né? Então, se alguém quiser organizar no meu lugar, fique bem à vontade, porque isso para mim não é uma coisa. Realmente eu não gosto de organizar encontro, não tenho muito temperamento para isso. Faço por uma obrigação moral. Mas nunca pensei, nunca imaginei estar num encontro que eu organizei junto com o Bruno. Aliás, a participação do círculo foi até muito importante, porque foi o círculo que conseguiu o local, foi o círculo que fez o cocktail, foi o círculo que fez a articulação com o príncipe. A OIB só foi o chamariz para a galera, entendeu? Faz quanto tempo que você está frequentando os encontros da monarquia? Olha, o primeiro que eu fui foi ano passado. Foi ano passado e foi esse ano. Foi lá no Rio de Janeiro mesmo? Ou aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu sou do Rio, né? É no Rio. Então, o que me surpreendeu de você estar em São Paulo lá. Foi lá em São Paulo conversar com o Conde, com a Vera Mate. Por isso que eu me surpreendi de São Paulo. Do Rio, de repente, já estava em São Paulo. Imaginava que o senhor fosse de São Paulo. Não, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fui para São Paulo, fui para um congresso de medicina. Aí aproveitei e revi alguns amigos, já conheci a Vera. E tive a oportunidade de conhecer o Danilo também, que é uma pessoa sensacional, é um dos líderes do Brasil Real, de São Paulo, que vem fazendo também um trabalho muito bacana. Como é que é a relação da OIB nacional, num todo, com o Brasil Real? Bom, a gente trabalha em muita parceria, né? A gente faz parceria com o Brasil Real em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, né? Em alguns locais a parceria é mais forte, em outros a parceria já não é tão forte. Em São Paulo a parceria é muito forte, né? A gente já fez divulgação de campanhas deles, fizemos até banner de divulgação para o Brasil Real de São Paulo. No Rio Grande do Norte também a relação é muito próxima, inclusive o bandeiraço do Rio Grande do Norte, ele foi organizado em reuniões conjuntas da OIB com o Brasil Real de São Paulo, e temos uma relação excelente, né? Excelente. E a relação de vocês com o Pró-Monarquia, como é que tem andado essa relação? Péssima. Brincadeira. A relação...
Não, estou brincando. Olha, a relação também é muito bacana. Nós fizemos uma campanha para a monarquia para arrecadação de verbas, que, aliás, tem até uma história engraçada, que eu combinei essa campanha juntamente com o secretário da Promonarquia, que é o Francisco. Falei assim, Francisco, eu vou fazer uma campanha, vou gerar uma confusão, semelhante à que a gente fez na ideia legislativa, que a gente dá mais ou menos a entender o que é, mas não diz o que é, para as pessoas ficarem aquele burburinho. Isso é importante para a questão do marketing. E a gente lança em 3 dias a ideia. Só que o pessoal que editava a página da Promonarquia não foi informado. Então a gente lançou a campanha e as pessoas começaram a falar: olha, o pessoal da OIB está falando que tem que avisar vocês alguma coisa, o que é para avisar? A gente não está entendendo. E quem editava a página também não sabia o que era. Aí, a gente tinha essa pequena confusão. Eu tenho um contato, não vou dizer próximo, mas um contato aberto com a secretária também, que é muito solícita. E agora a gente está com um projeto também de arrecadação para a Casa Imperial. A gente está em conversa com a Promonarquia, que a gente está querendo ver se a gente implementa. A gente teve a ideia de implementar um sistema que, agora não me lembro o nome, é um semelhante que tem no MBL, tipo um PayPal, que a pessoa se cadastra pelo site e todo mês é descontado no cartão de crédito uma importância. Então temos uma relação excelente, né? A gente considera que a Promonarquia faz um trabalho há mais de 20 anos que merece muito respeito, um trabalho com muita dificuldade. Ué, ela saiu do chat? Enfim. Eu acho que ela caiu, mas daqui a pouco ela volta. Não, vamos tocando aqui. A Promonarquia faz um trabalho muito difícil, não parece, a gente não tem noção, mas Dom Bertrand, ele é muito requisitado pelo Brasil, e como o movimento ele cresceu, deu um boom, cresceu muito rápido de uma hora para outra, a estrutura da Casa Imperial ainda está se adaptando a esse crescimento, para isso precisa de custo. Então, aproveito e faço um apelo para quem estiver vendo aí o Hangout, para que ligue para a Promonarquia e que dê a sua contribuição, por menor que seja, porque isso é importante para o Brasil, né? Isso é importante para o Brasil. E, emendando isso, a monarquia, né, o Pró-Monarquia, lançou o cartão Fidelidade. Mandou mensagem. Peraí, ele mandou uma mensagem. Ficou mudo. Quem é? A Adriana mandou uma mensagem. Ah, ela mandou aqui também. Ficou mudo também, ela mandou uma mensagem aqui. Enquanto a Adriana não veio, pessoal, a gente vai tocando os trabalhos e informando a vocês que a Casa Imperial do Brasil lançou o cartão Fidelidade Casa Imperial do Brasil. Você paga a parcelinha de R$50 ou um pouquinho mais, quanto você quiser doar por mês. Em 12 meses, você vai receber o Herdeiros do Porvir, que é o jornalzinho lá, o boletim tradicionalíssimo. Você vai ganhar também um brinde da Casa Imperial do Brasil especial e vai ganhar um cartãozinho lá. Depois de 12 meses, você recebe o cartão Fidelidade, que é uma iniciativa interessante, né, Rodrigo? Para levantar um pouquinho de verba e também para ter uma lembrança e também uma coisa marcante na vida, que é um cartão emitido pela Casa Imperial. Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Está tendo transmissão ao vivo ou a transmissão caiu também? Não, está ao vivo. Está ao vivo? Informa ela que está ao vivo. Eu queria saber o que aconteceu aqui com a Adriana, porque ela... que ela cai, ou é repique de luz, ou caiu. Então, pessoal, eu tenho uma novidade aqui para falar para vocês, que eu estava conversando com o pessoal lá do Pró-Monarquia, e nós estamos tentando para esse ano, porque vai ter um recital de Natal, vai ser em dezembro, mas estamos tentando mudar esse recital de Natal para o encontro monárquico de 2 ou 3 dias em dezembro. Então, isso está em negociação para fazer em São Paulo um congresso monárquico depois do Rio de Janeiro, né?
Se for esse ano, vamos fazer esse ano e vai ter todos os anos, ou mesmo se não der certo esse ano, nós vamos fazer o ano que vem aí, o Congresso da Monarquia em São Paulo, pelo menos 2, 3 dias. Temos alguns locais para escolher. Temos a Casa de Portugal, seria uma opção, né? A Casa de Portugal. E isso vai ser muito interessante, principalmente para unir, já que São Paulo e Rio, né, tem rotas muito importantes aí, em Globo chega aviões e ônibus de todo o Brasil. Então, todo ano tem um encontro monárquico em junho, no Rio de Janeiro, e estava faltando um encontro em São Paulo. Caso não der certo o encontro, terá um recital de Natal em dezembro. Diga, Rodrigo. Olha só, a Adriana mandou uma mensagem para mim que ela falou que vai ter que mandar um outro chat para a gente. Só que eu não sei o seguinte, se a gente já sai agora ou se a gente mantém esse chat até ela cancelar. Deixa eu perguntar aqui para ela. É para o pessoal saber que a Adriana está tendo muito problema na casa dela com repique de luz. Então, acontece de dar o repique, ela desligar o computador dela, porque ela não usa o estabilizador. Mesmo com o estabilizador, a possibilidade, logicamente, do computador desconectar, e aí ela